Durante entrevista ao UOL, nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que apoiará uma eventual tentativa de reeleição do presidente Lula em 2026. Abre aspas. Se a população perceber que o Brasil está crescendo, que estamos combatendo nossas vulnerabilidades sociais e ambientais, há uma tendência de favoritismo do presidente e de ele ter apoios impensáveis. Eu me filio à linha de que seria interessante para o Brasil ter a continuidade por mais 4 anos do presidente Lula no governo. Neste momento, se a decisão fosse hoje, eu apoiaria Lula. Fecha aspas. Nos bastidores de Brasília, o nome do presidente do Senado tem sido cotado para assumir uma pasta no governo Lula depois de uma eventual reforma ministerial. Sobre esse assunto, Pacheco despistou. O senador afirmou ainda que não recusaria uma possível indicação de Lula a uma vaga no STF. Aspas, novamente, para o presidente do Congresso. É óbvio que, para quem é advogado como eu, alguém já disse que se falar do Supremo Tribunal Federal é algo que você não trabalha, mas também não recusa. Brincadeiras à parte, também não há nenhum tipo de planejamento sobre isso. E não há planos da minha parte sobre o Ministério de Estado. Fecha aspas. Por fim, Pacheco também se manifestou sobre o PL da anistia. Aspas. Nós não podemos tratar com leniência e fraqueza um processo que buscava degradar nossa democracia. Foi grave e aviltante. Muitas pessoas que enfrentaram essa antidemocracia sofreram na pele as consequências políticas, eleitorais e pessoais disso. É uma avaliação que vou fazer oportunamente à luz do que for o objeto da anistia e o que ela alcança. Só estou dizendo que essa iniciativa não pode confundir a população sobre o 8 de janeiro. Aquilo não foi aceitável e as pessoas precisam responder por isso. Fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos com você essa rodada inicial, a gente repercutindo essa entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao portal UOL. Fato é, Piotto, já conversamos aqui várias vezes, que o capital político-eleitoral de Rodrigo Pacheco não permite que ele vá muito adiante, então sobra aí uma opção de fazer campanha junto com o governo Lula para tentar uma vaguinha aí no Ministério ou também no Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite. Surpreende essas declarações aí de Pacheco, Piotto? Vamos por partes, então. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana Paula, Silvio, a todos que nos acompanham. Essa entrevista foi talvez o que se pode chamar de uma campanha mais escancarada que se possa imaginar para cavar uma vaga assim de ministro de Estado do governo, na atual gestão do governo Lula e sim ficar prontinho para ser indicado numa eventual vaga ao Supremo Tribunal Federal que não está muito longe de acontecer. É incrível como que a pequenez, como o Rodrigo Pacheco tornou pequena a condição de presidente do Congresso Nacional. Ele trata o cargo com uma pequenez que, obviamente, vai ficar para a história, no pior dos sentidos. Porque, imagina só, você é senador da República, já é um cargo que te dá a garantia por representatividade por mandato de 8 anos. Se elege presidente do Senado, ou seja, por mais 4 anos, porque ele tem 2 mandatos, é o segundo mandato dele já à frente da presidência do Senado. E ele não sabe o que vai fazer, porque, obviamente, o que ele fez não credencia absolutamente mais nada na vida política. Na vida política que ele vai depender de voto das pessoas, ou seja, que vai depender do escrutínio popular, dada a gestão dele, que foi, sim, das piores. Ele não consegue, como advogado que é, portanto, conhecedor do direito, a ele não é dado o direito, à ignorância dos fatos, de simplesmente dizer que o Supremo Tribunal Federal não obedece sequer ao mínimo do direito e da ampla defesa. Ele cita, num outro momento da entrevista, que sim, as pessoas devem ter ampla defesa. Elas estão tendo? Porque eu posso imaginar que o repórter do UOL talvez não tenha perguntado isso a ele, mas tem entrevistados, e dependendo do tamanho do entrevistado, ele não precisa ser perguntado sobre um assunto quando ele tem aquilo como uma defesa particular. E deveria fazer em nome do direito uma defesa, sim, do devido processo legal, sim, do direito à ampla defesa, sim, da proteção ao trabalho dos advogados, que tudo isso não aconteceu.
ou não tem acontecido nesse Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos casos envolvendo o dia 8 ou nos inquéritos intermináveis e sigilosos do ministro Alexandre de Moraes, do qual, pelo que se entende, ele é amigo pessoal. A quem ele quer convencer com isso? O governo Lula? Bom, já está convencido, porque ele é simplesmente o líder do governo no Senado. Na prática é o que ele faz. Não é, obviamente, de função, porque não cabe a ele essa função, é o Jacques Wagner que é o líder no Senado, mas é o que ele faz, neste caso especificamente. E consegue chegar, inclusive, à questão do dia 8, enfim, é uma campanha para ser ministro de Estado, sim, a partir do ano que vem. E, claro, não vê a hora de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Imagina Rodrigo Pacheco até os 75 anos de idade como ministro do Supremo.